Algumas semanas atrás, no mercado de pilotos para 2025 estava parecendo até bem definidinho. Claro, tinham ainda algumas pontas soltas, mas estava parecendo que estava tudo indo para um caminho certo. E foi só ter um final de semana triplo para que tudo isso mudasse completamente. E tudo isso começou com mais um capítulo da novela do Sainz, principalmente envolvendo todo o caos da Mercedes. Porque nessas semanas atrás que eu mencionei, já parecia quase certo que o Kimi seria o piloto deles. Só que então, agora eles têm um carro competitivo, um carro de novo que disputa na frente e já não é mais uma certeza que eles vão puxar o italiano. Claro que a situação do Antonelli subir para Mercedes não tá descartada, na verdade ela ainda é muito forte e talvez até a mais provável de acontecer hoje. A situação é que agora, com tudo o que aconteceu nesses últimos 3 finais de semana, fez o Toto refletir um pouquinho mais. O Kimi já deu um salto gigantesco da freca para a Fórmula 2 e tá fazendo uma ótima temporada na categoria de base. É importante a gente lembrar que ele venceu quase tudo, tipo tudo mesmo que ele disputou até agora. E se ele não ganhou alguma dessas categorias, ele pelo menos ficou no top 3. E o salto da freca pra Fórmula 2, como eu falei, já é violento. Agora você pular ele direto depois de só um ano na categoria e subir pra Fórmula 1, isso pode ser muito pesado, principalmente que agora a gente tá falando de uma equipe que realmente tá disputando alguma coisa, uma equipe que tá disputando vitórias e possivelmente um campeonato pensando na temporada de 2025. De novo, não tá descartado essa possibilidade de acontecer, mas apressar esse salto dele pode pesar muito no futuro. No próprio caso do Verstappen, eles deram um tempo de Toro Rosso depois que ele pulou da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1, exatamente para ele se acostumar com a categoria sem a pressão de estar numa equipe que disputa resultados. E agora a Mercedes é um carro capaz de vencer corridas de novo, e o Toto sabe muito bem disso. O fato que muda toda essa discussão é que se você dissesse que a Mercedes poderia brigar pelo título em 2025 algumas semanas atrás, você ia ser chamado de louco. Só que agora isso é uma realidade, e é muito diferente você colocar um moleque desses num carro que tá brigando por P6 nas corridas do que colocar ele num carro que tá brigando por um título logo no seu primeiro ano. A situação é muito diferente. Sem falar que com toda essa história, a própria Mercedes entende que não pode depender só do Russell para marcar esses pontos. Você tendo um carro capaz de brigar por vitórias e pelo título de construtores, não compensa você colocar um piloto que vai estar no seu ano de adaptação à Fórmula 1 e depender só do outro que, na minha opinião, ainda não mostrou todo o seu potencial para conseguir esses pontos importantes. A gente tá vendo como isso tá se desenvolvendo na Red Bull. O fato é que eles já construíram uma vantagem desde o começo da temporada e isso tá ajudando eles, mas se o ano tivesse começado do mesmo jeito que as últimas corridas vem se desenvolvendo, a Red Bull não só não estaria liderando o campeonato de construtores, como para mim estaria em terceiro lugar. O que volta então para os rumores que estavam rolando alguns meses atrás em relação a colocar o Kimi numa equipe de baixo, e seria essa a Williams, trocando o Sargent, que muito provavelmente não fica na Fórmula 1. Na verdade, eu acho quase impossível disso acontecer, dele renovar por mais uma temporada com a Williams. Então, essa vaga em aberto, tendo essa parceria envolvendo a Mercedes e Williams, seria colocada para o próprio Kimi Antonelli. E a segunda vaga da Mercedes ficaria em aberto e eles poderiam tentar usar isso para atrair um talento. E esse talento seria o Carlos Sainz. Agora eu já discuti aqui no canal também que o próprio Toto Wolff disse que seria injusto para um piloto do calibre do Sainz oferecer um contrato de só um ano de duração. Seria de certa forma até um desrespeito falar, ó, a gente só quer que você preencha esse buraco para te trocar por um jovem. Quando a gente fala de um piloto com o nível que tem mostrado o Carlos Sainz. Mas esse desenvolver todo da janela abre um novo cenário, em que agora eles podem colocar o Sainz por 2 ou até mesmo 3 anos na Mercedes, esse contrato mais longevo, e fazer com que o Kimi fique numa equipe abaixo, assim como eles fizeram com o Russell, por uns 3 anos, por 2 anos, para que ele se acostume com a categoria e esteja de fato pronto quando subir para a Mercedes num carro competitivo. O que no final acaba sendo bom para todos os lados. O Kimi tem a sua tão sonhada vaga na Fórmula 1 que é prometido para ele no programa de desenvolvimento da Mercedes, subindo para a categoria e ficando alguns anos numa equipe que ele possa se desenvolver. Para a Mercedes, porque eles garantem um piloto capaz de disputar vitórias, capaz de disputar pódios e ajudar eles numa eventual briga pelo título de construtores, e também para o Sainz, que tem um contrato que seja justo com a capacidade e habilidade que ele vem mostrando nos últimos anos. E esse tempo todo pode ser usado até mesmo como um termômetro para você avaliar o Kimi Antonelli junto com o próprio Russell, para ver se o inglês vai atingir o nível que é esperado, para enfim eles tomarem a decisão de quem na equipe principal vai ser trocado pelo Kimi, se ele atingir as expectativas também. Porque um fato é que se o italiano mostrar nível, ele com certeza vai subir para Mercedes, e obriga os dois pilotos que tiverem no momento pilotando pela equipe a performarem o máximo possível.
E tudo isso que eu discuti só fecha 2 vagas no grid, deixando ainda várias abertas. Só que exatamente o Sainz assumir essa vaga na Mercedes ativa um dominó que afeta todo o resto do pelotão. Porque ele era especulado em equipes como a Alpine e a própria Williams, mas aqui a gente já resolveu essa situação da Williams, mas fica uma porta ainda aberta em relação à Alpine. Um dos pontos principais que tornavam a Alpine atrativa é exatamente o fato de que eles podem deixar de ser uma equipe de fábrica da Renault. Exatamente, uma equipe da Renault pode deixar de usar motor Renault. É a Renault, nem adianta tentar explicar muito. Mas o fato é que com essa possibilidade de serem fornecidos por outra marca, podendo ser até uma mais competente que a montadora francesa, era realmente um diferencial e um atrativo para o Sainz. Só que hoje uma oportunidade da Mercedes é uma realidade muito melhor para ele. E escolher uma realidade hoje na Fórmula 1 é uma necessidade nesse esporte. Não existe nenhuma garantia de que esse projeto da Alpine realmente funcionaria nos próximos anos. E quando você desce um degrau na Fórmula 1, é muito difícil você conseguir voltar para o mesmo patamar que você estava antes. O maior exemplo disso é o próprio Ricciardo, que aceitou um projeto de desenvolvimento da Renault, não deu certo, foi para a McLaren, não deu certo, e para onde ele voltou? Para a equipe B da equipe que ele saiu há alguns anos atrás. Então, tendo essa oportunidade, o Sainz tem que escolher a Mercedes em cima da Alpine 1 milhão de vezes, sem discussão. O que abre então uma discussão de quem ficaria com essa segunda vaga da Alpine, considerando que o Gasly já está renovado. E para mim hoje tem 2 grandes nomes realmente disputando essa posição, que é o Jack Durham, o piloto da academia, e o Sérgio Pérez. O fato é que o Durham sempre foi uma segunda opção da Alpine. Eles estavam tentando tudo para investir no Sainz, e com isso correndo um risco de viver um Piastri 2. Claro que o Durham não tem a mesma habilidade do Piastri, mas eles estão revivendo o passado, não aprenderam com os próprios erros. Eles têm um jovem que teoricamente está pronto para assumir um assento na Fórmula 1, mas estão focando em cima de outro piloto. Para sorte deles, nenhuma outra equipe está interessada no Durham, porque eu acho que assim como eu, todas elas enxergam ele como um piloto que no seu máximo é um piloto de meio de pelotão. O que hoje para a Alpine é algo que eles esperam, é algo que eles precisam. E agora com essa porta do Sainz teoricamente fechando, com essa porta se abrindo na Mercedes, o Durham se torna realmente uma ótima oportunidade para a equipe. O fato é que esse possível desligamento com a Renault pode abrir uma necessidade de que eles precisem de um investimento externo. E o Pérez traz exatamente essa vantagem financeira que o Durham não tem. Ele pode não ser o piloto mais brilhante, mas tem experiência comprovada na categoria, principalmente em equipes de meio de pelotão. O problema é que aqui a gente tá falando de muitos ICs. E se a gente ficar nisso, a gente vai entrar num looping eterno. Só que eu não consigo ver o Pérez indo para quase nenhuma outra equipe, além da Alpine e uma outra que a gente vai discutir mais pra frente no vídeo. Então realmente a Alpine fica entre essas 2 opções, o mexicano e o próprio Jack Durham. E conhecendo o histórico e vendo como eles costumam optar pelos seus pilotos, eu vejo muito mais a Alpine indo pro caminho do Pérez do que do Jack Durham. E com essa certeza da saída do Pérez da Red Bull, por conta dessa questão do contrato, se ele tiver 100 pontos atrás do Verstappen, durante a janela de verão, ele pode ser desligado da equipe. Isso abre um novo caos na equipe austríaca. Porque o Lawson tá pilotando em uma das equipes da Red Bull já era certeza, o próprio Helmut Marko confirmou isso. E o cenário ideal para a equipe era o Pérez fazer o mínimo que é exigido dele, e ele ficaria então até 2026. Com o Ricciardo então sendo jogado para fora da equipe, dando lugar pro neozelandês. Então é só uma questão de se decidir, se eles vão colocar ele direto na equipe principal, ou se colocam ele na Racing Bulls. O que abre toda essa discussão de quem subiria então para a equipe principal, Ricciardo ou Tsunoda. Eles sabem que hoje o melhor cenário é colocar o Lawson na Racing Bulls, porque é a mesma história do Kimi Antonelli. Você dá quilometragem para ele se acostumar, sem a pressão de colocar num carro que vai disputar um campeonato ainda. O problema é que eles não querem nem Ricciardo nem Tsunoda na Red Bull. O Tsunoda hoje tá lá só porque não tem ninguém para trocar na equipe, e o Ricciardo era para ter uma chance de se provar numa temporada completa, o que acabou não dando certo. Mas o problema é que o australiano ainda traz muito dinheiro, e com o Pérez saindo fora, faz sentido você querer manter esse piloto por esse sentido. Então na minha visão, mesmo com todos esses problemas, faz sentido colocarem o Ricciardo na equipe principal. Até porque eles não querem manter o Yuki por muito mais tempo, e o Lawson ganha pelo menos 1 ano para conseguir se provar na Racing Bulls, e o Ricciardo tem essa justificativa de ser colocado na Red Bull com o argumento de que vamos dar a chance dele se provar, já que com o Pérez não deu certo. E caso não se concretize e o Daniel não consiga realmente performar num nível minimamente esperado, pelo menos em 2026, já com os carros novos, faz mais sentido você subir o Liam Lawson, tendo também esse 1 ano de experiência. Agora quem fica de mãos abanando com toda essa história é a Audi, porque ele já tem um piloto para ano que vem ainda de Sauber, que é o Hülkenberg, é um grande acerto para mim, já discuti em vários momentos isso aqui no canal, mas a segunda vaga eles estavam apostando muito no Carlos Sainz, que agora com essa oportunidade da Mercedes faz total sentido o Sainz escolher eles em cima da Audi. E a ideia era perfeita, porque você teria 2 pilotos que podem performar em alto nível hoje, e um deles pensando em evoluir junto com o carro nos próximos anos.
Só que o fato é que esse segundo argumento não é uma garantia e o Sainz sabe disso. E volta naquele argumento que eu falei mais cedo, não existe nenhuma garantia de que se você descer um degrau na Fórmula 1 você consegue voltar pro topo. Por mais que o projeto da Audi seja muito promissor, nada garante que nos próximos anos ainda eles vão estar disputando um título, e pro Sainz isso não compensaria. O Ocon também era outro que foi especulado na Sauber, mas já é quase certeza que vai fechar com a Haas hoje, ao que tudo indica uma mera questão de formalidade até ele ser anunciado. O que traz em si um problema que já é bem conhecido do Ocon, dessa dificuldade em se relacionar com companheiros de equipe, ainda mais considerando que ele vai estar com um companheiro novato, o Oliver Behrman. Mas o Ayao Komatsu já está há muitos anos na Haas, e eu acho que ele tem uma certa experiência em trabalhar com briguinhas de companheiros de equipe, principalmente porque ele trabalhou junto de Kevin Magnussen e Romain Grosjean, que não foram a dupla mais amigável um com o outro. Sem falar que, como eu discuti no vídeo da Haas, que foi o último que eu publiquei, a pressão tá no colo do Ocon hoje, porque o futuro da Haas, o investimento da Haas para os próximos anos é exatamente o Oliver Behrman. E se eles sentirem que o Ocon tá sendo uma pedra no sapato do desenvolvimento do inglês, para eles é muito mais fácil cortar o Ocon e continuar priorizando o Behrman. Agora para Sauber realmente sobram poucas opções, porque o Zhou já é quase certeza que tá fora da Fórmula 1 e o Bottas ainda não é uma certeza, ele tá sendo considerado ali como um plano, vamos dizer, C da própria Sauber, caso não consigam encontrar ninguém para suprir essa necessidade de um piloto. O que é um fato é que eles queriam pilotos que já pudessem performar agora, mesmo que em 2025 ainda seja Sauber e não vai estar correndo lá na frente como é a expectativa da equipe, mas já querem os pilotos para ir trabalhando junto e desenvolvendo a nova equipe ao lado deles. O Pourchaire também não é uma opção na minha visão, porque ele foi descartado pela própria Sauber quando ainda tinha autonomia e a Audi também não quis continuar essa parceria com o francês, tanto que já com a Audi no comando, eles pegaram o Zane Maloney como piloto da academia. Inclusive, alguns sites falaram que ele é uma ótima opção. Caso nada que eles queiram dê certo, o piloto de Barbados pode ser um dos considerados, já que tá fazendo uma temporada muito decente na Fórmula 2 e agora tem essa ligação com a academia Sauber Audi. Além de, claro, Drugovich ser um dos que tá na corrida por essa vaga. Na última temporada mesmo, tiveram várias notícias falando de que o Drugovich tava discutindo com a Sauber para possivelmente substituir o Zhou na temporada atual. Só que como era o último ano controlando como Sauber, eles preferiram escolher a maleta de dinheiro mesmo. Então o Drugo ainda tem uma relação lá dentro com a equipe, mesmo que hoje já seja outra gestão, com a compra oficial da Audi que está comandando 100% da equipe hoje. É difícil, mas é a melhor chance que ele tem para tentar arriscar uma vaga na Fórmula 1. Fora esses nomes, não tem muito mais o que ser discutido, porque para mim Zhou e Magnussen estão completamente descartados de ter uma chance na Fórmula 1 ano que vem, então fica realmente entre o Bottas ter mais uma oportunidade de ficar mais um ano e pelo menos suprir esse espaço até eles encontrarem um piloto para 2026, ou tentar já apostar numa juventude pensando em desenvolver com o projeto, seja o piloto da academia deles hoje, o Zane Maloney, ou seja, o próprio Felipe Drugovich. Uma outra oportunidade também pode ser o Sérgio Pérez, pensando nessa relação de um ano e na injeção financeira que ele traz, para ajudar esse ano que ainda não são oficialmente Audi na categoria, e não vão estar disputando realmente nada. A Sauber para mim é realmente a maior incógnita de toda essa janela de pilotos. Eu não consigo ter uma visão clara de se eles vão apostar nos jovens pilotos, ou vão trazer um medalhão por mais uma temporada para segurar os trancos até 2026. Vendo como o mercado se moldou nos últimos anos e pensando exatamente nesse argumento de que ainda não vão ser Audi em 2025, eu não duvido eles acabarem optando pelo caminho de um piloto mais medalhão, seja ele o Bottas por mais uma temporada ou realmente fazerem uma investida em cima do Sérgio Pérez, o que não mudaria muito o nosso panorama, porque faria a Alpine ir para sua segunda opção, que é o Jack Durham. O que, segundo as minhas previsões para como vai se desenvolver a janela nessa temporada, esse seria o cenário de 2025 na Fórmula 1. Basicamente, existem alguns pilotos que, se você puxar a cordinha certa, mudam praticamente todo esse cenário. O Sainz, por exemplo, é um deles, podendo mudar tudo, assim como as decisões envolvendo o Pérez e o Lawson. Além de que o Toto pode, num estalar de dedos, botar o Kimi na Mercedes e tudo que eu falei aqui já vai pro saco. Isso porque esse é o mercado mais volátil da Fórmula 1 nos últimos anos. A gente viu um mercado muito travado nas últimas temporadas, e agora ele tá sendo mais emocionante do que algumas dessas mesmas temporadas, cheia de incógnitas que a gente não consegue prever com exatidão. E tudo isso começou lá em janeiro, quando o Lewis puxou a primeira alavanca e anunciou sua mudança para a Ferrari. Então abriu essa enorme caixa de Pandora da Fórmula 1, que não tem como a gente ter uma exata certeza do que vai acontecer. Só que cada notícia vai ser uma grande surpresa atrás da outra até o final da temporada. Mas aí tá a minha previsão, vamos dizer dessa forma, de como vai se moldar o mercado de pilotos para 2025. Eu quero saber a sua opinião, se você colocaria algum piloto em outro lugar, se você discorda de algo que eu disse, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.